26ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Mairim. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques, Rodrigues, Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão, Túlio Camargo, Professor Giovanni, Presente. Rafael da Ípica, Presente. Biula, Presente. Abner Segura, Bruno Tan, Presente. André do Bar, Presente. Paulo Marrom, Presente. Zé da Vaca. Vou dar a questão de ordem, senhor presidente. O senhor presidente, pastor Kennedy Marques, pediu para avisar que ele está resolvendo problemas particulares de questão de doença, então, para justificar a sua ausência. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção de pesar. Moção número 24/2019. No último dia 5 de maio, faleceu aos 60 anos o senhor Arley Venere. Arley Venere, um excelente ser humano e uma pessoa muito benquista no município de Mairim. Arley Venere, filho de Mário Venere Filho e Terezinha Galuzzi Venere. Nasceu em São Paulo em 11 de março de 1959 e foi para Monte Alto, interior de São Paulo, aos 3 anos de idade, onde nasceu com seus irmãos Denis Venere, ex-prefeito, e Jocely Venere. Formou-se como técnico em agropecuária no Colégio Agrícola de Jaboticabal e iniciou sua carreira profissional em 1975, onde, através de concurso, ingressou como técnico agropecuário no Banco Bamerinos do Brasil. Posteriormente, transferiu-se para as usinas Balbo Copersucar, como gerente-geral da unidade de Jardinópolis, São Paulo. Em 1985, mudou-se para Mairim, decidiu montar seu próprio negócio e fundou a Conagro, Indústria e Comércio de Produtos e Subprodutos Animais. Com a economia desfavorável no mercado agropecuário, mudou de segmento e, em 2004, fundou a Autoescola Evolução, conceituada empresa que segue no mercado gerando empregos, capacitando e formando condutores no município de Mairim. Arley casou-se com a senhora Rosângela Arioli Venere em 12 de abril de 1980, com quem teve 3 filhas, Elizabeth Arioli Venere, Desiree Arioli Venere e Isabela Arioli Venere. Deixou também 3 netos e 2 netas. Dono de um carisma enorme, Arley, em sua época de Monte Alto, foi músico, tocador de trompete, chegando a animar muitos bailes carnavalescos naquela cidade. Sempre foi muito alegre, brincalhão, expansivo, participativo, prezava grandemente pela família e adorava ser amigo de todos. Em Mairim, foi frequentador assíduo dos bailes da melhor idade, onde costumava demonstrar os seus dons como dançarino. No CASM, Clube Atlético Sorocabana de Mairim, dificilmente perdia as aulas de hidroginástica, era amante de natação e também se divertia com os amigos nas saunas de quarta e sábado. Diante do exposto, é com muita tristeza e consideração que apresento a presente moção de pesar pela morte da Arley Venere. Requeiro seja observado 1 minuto de silêncio durante a sessão e que seja enviada a cópia desta à família enlutada. Vereador Bruno Tan e Kiyoshi Hirakawa. Pedimos a todos que fazemos 1 minuto de silêncio ao senhor Arley Venere.
De ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de assinar junto essa moção, tá? O Arline era um grande amigo meu, eu gostava muito dele, uma pessoa maravilhosa, tá? Uma estrela que está lá no céu. E o Arline não tinha como a gente passar em frente a... Eu, pelo menos, toda vez que eu passava em frente à sua autoescola, que ele sempre estava ali fora, eu não tinha como não passar e não cumprimentá-lo, e às vezes a conversa, a gente ficava um tempão a gente conversando. Uma pessoa maravilhosa, que Deus abençoe, ilumine a vida dele e conforte todo o coração da família, tá? E quero parabenizar o vereador, o nosso nobre vereador aqui, Vossa Excelência, vereador Bruno Dutan, por fazer essa moção. Parabéns, vereador, tá? E gostaria de pedir para você para assinar junto essa moção, se você permitir. Então era isso, tá? Se vocês deixarem assinar, e o que hoje também todo. Então, obrigado, Deus abençoe a todos. Concluo aqui a minha fala. Com o consentimento do autor do requerimento, também gostaria de assinar essa moção junto também. Maravilha, eu estendo aqui para todos os vereadores que quiserem assinar, que fiquem à vontade para assinar essa moção, para ser enviada para a família. Passaremos agora à discussão da ata da 85ª sessão ordinária. Se ninguém for discutir, coloque em votação. Se for favorável, permaneça como estão, se contrário, que ele se levantar. Peço ao senhor secretário que dê procedimento. Está aprovada a ata da 85ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento ao expediente com o recebimento das matérias do Executivo. Recebimento, projeto de lei número 10/2019, autor prefeito. Assunto: autoriza o Poder Executivo a firmar parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, e da outras providências. Recebimento, projeto de lei número 11/2019. Assunto: altera o anexo 1 da Lei nº 2.935, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. Autoria do prefeito. Recebimento do projeto de lei nº 12/2019. Assunto: altera a Lei nº 1.597, de 1991, de 6 de junho de 1991, que criou o Conselho Municipal de Saúde, e da outras providências. Autor, prefeito. Peço ao senhor secretário que dê procedimento nos trabalhos. A leitura dos requerimentos. Resposta de requerimento da Prefeitura Municipal de Mairinque. Ofício número 434 de 2019, em resposta ao requerimento número 117/2019 do vereador professor Giovanni, informação sobre empresas e áreas para indústrias. Ofício número 411/2019, assunto: requerimento, resposta ao requerimento número 195/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre estagiários. Ofício número 412/2019, resposta ao requerimento número 196/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre a reforma do posto de saúde da Vila Barreto. Se lido, senhor presidente. Sim, seria ler, senhor secretário. Número 1, a Prefeitura já realizou a reforma nesse prédio público? Sim. Número 2, se positivo, quais foram os serviços executados? Por favor, discriminar. Conserto no telhado, madeiramento, pintura interna e externa de toda a unidade, revitalização da entrada, estacionamento de ambulância e cadeirantes, jardinagem. Número 3, existem serviços a serem realizados? Não. Número 4, se negativo, quem pediu a realização desta reforma? Prejudicado. Obrigado, senhor. Recebimento do ofício número 413/2019, resposta ao requerimento número 197/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre pavimentação de via com bloquetes. Recebimento do ofício número 414/2019,
em resposta ao requerimento número 198/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre imóveis de via que consta pertencer ao município de São Roque. Ofício número 415/2019, em resposta ao requerimento número 199/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre terminal rodoviário. Ofício número 416/2019, em resposta ao requerimento número 200/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre posto de saúde bairro Pitangueiras. Ofício número 417/2019, resposta ao requerimento número 201/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre médico cardiologista no SEDEM. Ofício número 418/2019, em resposta ao requerimento número 202/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre construção da Praça da Juventude. Ofício número 419/2019, resposta ao requerimento número 203/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre caso de morte por meningite. Ofício número 420/2019, em resposta ao requerimento número 204/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre creches municipais. Ofício número 421/2019, em resposta ao requerimento número 205/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre pavimentação da Avenida Reneville. Ofício número 422/2019, em resposta ao requerimento número 206/2019 do vereador Túlio Camargo, Gostaria que fosse informações lido, sobre senhor empresas para prestação de serviços na área da saúde. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do ofício. Número 1. Quais são as empresas contratadas pela Prefeitura para a gestão e prestação de serviços na área da saúde do município? As empresas são Associação Beneficente Cisne e Instituto Brasileiro de Cidadania, IBC. Qual a modalidade de locação foi utilizada para cada contrato? Chamada Pública 005 de 2017 e Chamada Pública 003 de 2017. Qual o valor pago até o presente momento para cada empresa? Chamada Pública 005 2017 de R$ 8.710.904,40 por 12 meses. E Chamada Pública 003 de 2017, R$ 4.309,08 por 12 meses. 4. Qual o valor pago até o presente momento para cada empresa? Vida e relação anexa. 5. Qual a data do início e término de cada contrato? Chamada Pública 005 de 2017, início do contrato 2 de 2 de 2018, término 2 de 2 de 2019. Foi prorrogado por mais 12 meses a contar de 2 de 2 de 2019. Chamada Pública 003 de 2017, início do contrato 5 de 9 de 2017, término 5 de 9 de 2018. Foi prorrogado por mais 8 meses a contar de 5 de 9 de 2018. 6. Tecnicamente, de que forma a Prefeitura tem realizado a fiscalização da qualidade desses serviços prestados? Há uma comissão especializada na Secretaria de Saúde para realizar a fiscalização de qualidade nesses serviços. 7. Qual o critério adotado por essas empresas para a seleção de funcionários? O critério utilizado para a contratação de funcionário depende de cada empresa, porém, pode ser análise de currículo e prova de capacidade técnica. Obrigado. Ofício número 423/2019, resposta ao requerimento número 207/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre imóveis de propriedade da Prefeitura. Ofício número 424/2019, resposta ao requerimento número 208/2019 do vereador Abner Segura, informações sobre locação de veículos. Ofício número 425/2019, em resposta ao requerimento número 209/2019 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre a abertura de acesso ao lado da empresa Etrúria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu peço a leitura da resposta do requerimento 209/2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da resposta do requerimento 209/2019. 219/2019. 1. O que falta para o prefeito iniciar a obra de abertura do acesso que interliga a estrada Governador Mário Covas à Avenida João Guedes Nascimento ao lado da Etrúria, como prometido em campanha pelo atual prefeito? A abertura da referida via de acesso,
que irá beneficiar ou moradores dos bairros Vila Granada, Vila Barreto, Monjolinho, Chácaras Lane e Recanto dos Eucaliptos, será realizada, estando em fase final de planejamento, porém não temos como precisar uma data. Ofício número 426/2016, em resposta ao requerimento 210/2019 do vereador Rafael da Hípica. Informações sobre a destinação do prédio Tamura. Ofício número 427/2019, em resposta ao requerimento 212/2019 do vereador Rafael da Hípica. Informações sobre atendimento odontológico, posto de saúde da Vila Barreto Baixo. Ofício número 428/2019, em resposta ao requerimento 213/2019 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre a implantação da tubulação de águas pluviais, Rua Bernadette Nunes de Campos. Questão de ordem. Peço a leitura da resposta do requerimento 213/2019. Peço ao secretário que faça a leitura da resposta do requerimento. 1. A Prefeitura possui projeto de implantação de tubulação para captação das águas pluviais da referida rua? Sim, teve início no segundo semestre do exercício 2018 e concluído no atual exercício. 3. A Prefeitura pretende realizar tal serviço quando? Já existe o projeto. Pergunta 3. A Prefeitura pretende realizar o tal serviço quando? Pretendemos realizar a obra, mas estamos dependendo da disponibilidade financeira. Muito obrigado, senhor presidente. Ofício número 429/2019, em resposta ao requerimento número 214/2019 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre manutenção Estrada do Tanaka. Ofício número 430/2019, em resposta ao requerimento número 215/2019 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre a inclusão de crianças autistas. Ofício número 431/2019, em resposta ao requerimento número 217/2019 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre o campeonato de supino e uso do ginásio municipal de esportes. Ofício número 432/2019, em resposta ao requerimento número 218/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre fiscalização de ônibus da Jundiá. Ofício número 410/2019, em resposta ao requerimento número 447/2019 do vereador Rodrigues. Ofício número 409/2019, em resposta à indicação número 507/2019 do vereador Pastor Kennedy. Questão de ordem. Questão de ordem. Ofício número 410, assunto é resposta à indicação número 447/2019 do vereador Rodrigues, e não requerimento. Peço ao senhor secretário que dê continuidade com a leitura das matérias. Recebimento, projeto de lei número 10/2019-L. Autor, vereador Abner Segura. Assunto: dispõe sobre a divulgação de fotos e dados de pessoas desaparecidas no site oficial da Prefeitura Municipal de Mairinque e Câmara Municipal de Mairinque e da outras providências. Recebimento, projeto de resolução número 4/2019, autor, vereador Túlio Camargo. Assunto: altera a resolução número 263/1994, dispondo sobre a leitura de um trecho da Bíblia na abertura das sessões. Peço ao senhor presidente que dê continuidade com a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 267/2019, por meio de indicação número 265/2019, recebida em 11 de março de 2019 e através de pedido verbal via telefone, solicitamos da concessionária Via Oeste a extração de uma árvore seca na margem do quilômetro 65 da rodovia Raposo Tavares, vídeo e fotografias anexo. A concessionária nos respondeu que a planta estaria localizada na faixa de concessão da CPFL,
tendo acionado aquela outra concessionária para providências. Ocorre que a CPFL promoveu a poda da mesma, porém, em nosso entender, é necessária a sua extração completa, já que ela está seca e bastante inclinada, apresentando riscos de queda. Isto considerado requer na forma regimental, seja oficial da concessionária CPFL, Companhia Piratininga de Força e Luz, estabelecida a rodovia Miguel Noel N. Burnier, quilômetro 2,5, sem número, Parque Jardim Santana, Campinas, São Paulo, CEP 3088-900, a fim de que nos esclareça. A empresa avaliou a necessidade de extração completa daquela planta. 2. A empresa avaliou se a planta não oferece riscos de queda. 3. Se a empresa concluir que deverá promover a extração da planta, quando isso será feito? Em discussão, requerimento 267 do vereador Paulo Marrom. Peço a palavra, presidente Rodrigues. Com a palavra, o vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Eu fui chamado por moradores para ver a situação dessa árvore, uma seringueira enorme que tem ali. E como vocês podem ver, está todo rachado o pé dela, está todo podre. Inclusive tem ratos, tem um lixo até no pé dessa seringueira. E o que a gente notou ali, a seringueira está bem próxima da passarela e entortando para o lado da rodovia. Tá? Então, o que acontece? Tem até fotos de carro passando embaixo. Aí notificamos a CCR Oeste, tá? Fiz o pedido para eles, porque ali seria a CCR Oeste que seria responsável por cortar essa árvore. A CCR Oeste respondeu que tinha a rede de Eletropaulo, teria que ser a CPFL. Tá? Então a gente passamos para a CPFL, porque tinha os fios. Só que a CPFL foi e cortaram só um pedaço, só podaram a árvore. Então, o que acontece? A árvore ficou, aquela parte dos fios que eles cortaram, ela ficou mais pensa ainda para o lado do asfalto. E o que eu não sou especialista em árvore, tá? Mas a gente vê que está tudo podre, todo rachado o pé, e a árvore está cada vez inclinando mais para o lado da pista. Quer dizer, quanto mais ela cresce, essa seringueira cresce muito rápido, é uns galhos grossos, o que eu entendo? Eu entendo que se ela ficar mais peso, mas se der um vento forte, alguma coisa, sabe, a tendência dela é ela vir cair no meio da rodovia. E você já imaginou se essa árvore cai naquela rodovia ali, ó, os carros passando embaixo? Pode causar um grave acidente. Então, estou alertando, tá? E até fiz isso daí para a CCR, para ver se a CPFL, ou se a CPFL cortou a parte dela, se o resto for da CCR Oeste, ela vai lá e remova a árvore. Ou então vai algum técnico lá e mande resposta para a gente, se responsabilizando e dizendo que a árvore não tem problema, não vai cair e não vai causar nenhum acidente. Tá? Então, daí a gente fica mais confortável. Então, por isso que eu fiz esse requerimento, fiz o ofício, fiz a indicação para as duas, para a CCR Oeste, para a CPFL, e agora fiz o requerimento porque eles não fizeram o serviço, só cortaram um pedaço e a árvore vai crescer mais. Então, aqui concluo aqui a minha fala e Deus abençoe a todos. Obrigado, nosso presidente Rodrigues. Continue a discussão, o requerimento 267 do vereador Paulo Marrom. Ninguém mais foi discutir, colocar em votação. Se for favorável, permaneça como estão, se contrário, queira se levantar. Aprovado o requerimento 267. Requerimento número 268/2019. Visto como uma questão de saúde pública, o acidente de trânsito é, na verdade, uma das mais devastadoras doenças da sociedade moderna. Responde por quase 10% dentre as causas de morte prematura entre pessoas na faixa etária de 5 a 44 anos nos países em desenvolvimento. Segundo o relatório da World Road Association, Keep Death of Your Road, Paris 2002, nos países em desenvolvimento, 15 milhões de acidentes com veículos rodoviários por ano causam 1 milhão de mortes e 50 milhões de feridos e geram perdas estimadas em 1% do PIB desses países. Considerando todas as informações acima e os altos índices de acidentes que estão ocorrendo na rodovia Raposo Tavares, na proximidade do quilômetro 71, e que, infelizmente, em alguns casos, levando a óbito. Exposto isto, eu requero na forma regimental sejam oficiadas as empresas Via Oeste e Artesp, a fim de que esclareça. 1. Há a possibilidade de se fazer estudos, de se implantar um redutor de velocidades, exemplo radar.
2. Se positivo 1, quando será implantado? Vereador Rodrigues. Em discussão, o requerimento 268 do vereador Rodrigues. Com a palavra, vereador. Com a palavra, o vereador Abner Seguro, por 5 minutos. Eu acho que um requerimento muito bom, porque naquele local está tendo vários acidentes. Só esse ano já foi, acho que 3 pessoas vitimadas de morte. E pode contar com a minha aprovação nesse requerimento e que fosse encaminhada uma cópia desse requerimento, se possível, que é de Vossa Excelência, à Câmara Municipal de Alumínio, que hoje nós tivemos uma reunião falando desse trecho, para que, se as 2 câmaras municipais pudessem fazer um trabalho em conjunto, para ver a possibilidade de mudar a entrada, mesmo colocando o guarda-reio ali, porque a entrada ela é bem na curva. Nem que as pessoas tivessem que andar aí uns 100 metros para frente para fazer esse retorno. Se, como o requerimento é de Vossa Excelência, depois puder conversar até com o presidente da Câmara de Alumínio, que ele que estava sugerindo essa reunião. Obrigado. Eu que agradeço. Continue a discussão, o requerimento 268 do vereador Rodrigues. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Realmente a gente já falou sobre essa questão da duplicação, que está prevista para 2021. E a pergunta que se faz é quantas vidas mais nós vamos perder até 2021? Porque fica claro que, quando há duplicação, esse tipo de acidente não acontece mais. Então, realmente, temos que procurar uma situação ali paliativa para que se melhore. O vereador Rodrigues está de parabéns pela iniciativa. Eu já vinha pensando sobre essa questão, conversando até, inclusive, com alguns alunos que estão fazendo um abaixo-assinado na escola. Nós temos alguns alunos de alumínio que viajam esse trecho todos os dias. Então, está de parabéns. Nós precisamos saber, então, se a CCR e a Artesp vão aí achar uma solução. Eu acho, vereador Abner, que, na verdade, se colocando nesse trecho uma separação, obriga o motorista a vir fazer o retorno onde a lei, né, e a estrada permite, que é aqui na entrada de Mairinque. Mas, se é para o bem e que não haja mais esse tipo de acidente, é melhor que assim seja, porque ali, realmente, naquela curva, está muito perigoso. Tá uma parte? Pois não, vereador. Com a parte do vereador Abner, por 1 minuto. O acesso ali é proibido, porque ali é 2 faixas. Então, a gente não pode entrar. É que a gente dá o jeitinho brasileiro, né? Não vem vir no carro, a gente entra. Então, ali já é proibido, sentido São Paulo interior, não poder fazer a conversão. E quem sai ali, sai da igrejinha e entra sentido alumínio, também não pode fazer por causa da faixa dupla. Então, quando tem a polícia rodoviária, ninguém faz essa entrada ou saída ali irregular. É só. É só, presidente. Obrigado. Continue a discussão, requerimento 268 do vereador Rodrigues. Com a palavra, o vereador Rafael Daí, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu já gostaria aqui de antecipar o meu voto favorável a esse requerimento. É necessário um dispositivo que obrigue o motorista a reduzir a velocidade naquele local, não tenha dúvida. Perdemos recentemente agora um jovem, 2 jovens, né, o Marcel e a Mirella, se eu não me engano. Jovens esses que, com certeza, teriam uma grande vida, um grande caminho a ser percorrido ainda. E é de responsabilidade do poder público, e por isso eu já parabenizo, fazer gestão, se não for uma solução por definitiva, que seja paliativa, que seja o dispositivo de redução de velocidade, que seja essa entrada um pouquinho mais adiante da capela. O que não pode acontecer é deixar como está.
Então, só gostaria aqui de já antecipar o meu voto, manifestar o meu apoio nesse requerimento e que realmente haja uma união entre as duas cidades, Mairinque e Alumínio, para que nós não percamos ainda mais vidas, né? Porque, consequentemente, isso, né, vem, infelizmente, entristecendo e sacrificando famílias, não só de Mairinque, mas também da cidade de Alumínio. Muito obrigado, encerro aqui minha fala. Continua a discussão, o requerimento 268, vereador Rodrigues. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Parabéns pelo requerimento, nobre vereador, e pode contar com o apoio desse vereador, no apoio desse requerimento, o vereador Rodrigues. Continua a discussão, o requerimento 268 do vereador Rodrigues. Vou fazer uso aqui da palavra. Gostaria aqui de contar com o apoio de todos os nobres vereadores. Semana passada, acho que a semana passada, ou retrasada, se não me falha a memória, nós estávamos discutindo a questão velocidade na Raposo Tavares, no outro trecho, onde que estaria, talvez, de uma certa forma, acho que não tem nenhum técnico, nenhum engenheiro que talvez defina corretamente a velocidade correta naquele trecho aqui do quilômetro 63 ao 67. Para que, de uma certa forma, está causando alguns transtornos para a sociedade mairinquense. E já, ao contrário, ali no Pantojo, a gente vê que tem uma velocidade, com permissão da velocidade um pouco maior, e que nós estamos perdendo vidas ali. Acho que semana passada, acho que você me fala a memória até meio parente do Bruno, né, Bruno? Foram perdidas 2 vidas ali, há alguns dias mais atrás, me falha a memória, perdeu acho que mais 1 ou 2 vidas. Um pouco para frente, sempre atrás, nós perdemos a vida de uma professora aqui da nossa cidade. Então, a gente vê que é um trecho que é muito sinuoso e muito perigoso. Quem sou eu, talvez, para questionar, para colocar algum parênteses na questão de elaboração de projetos de engenheiros? Eles estudam para isso. Só que, de uma certa forma, os números não estão batendo. A gente pode ver que nós estamos perdendo vida. E quanto custa uma vida? Então, ali, devido a ter 2 curvas muito sinuosas, hoje em dia, os veículos hoje em dia, por mais talvez simples que seja, eles têm uma potência um pouco maior. E as pessoas, algumas, possa ser que gostem de acelerar um pouco mais. Isso coloca a vida de muitas pessoas em risco. Então, a gente queria pedir para esses órgãos do governo para que coloquem um dispositivo ali para poder que reduza a velocidade, nem que seja naquele trecho. Conceda a parte do novo vereador André do Bar. Vereador, gostaria de, se o autorizasse, todos nós assinarmos esse requerimento aí, que dá mais força para o pessoal lá ver que a Câmara inteira de Mairinque, todos os vereadores estão empenhados nisso daí, que é um problema de todos nós aqui da cidade de Mairinque e da cidade de Alumínio, né? Então, ali é tudo gente conhecida e cada dia tem acontecendo lá. Então, gostaria que todos nós assinássemos esse requerimento aí, se o senhor autorizasse. Obrigado. Eu que agradeço, novo vereador, e agradeço aqui o apoio de todos os vereadores, pode ter certeza que, com certeza, eu vou estar permitindo que todos assinem, e vou estar também, sim, pedindo para encaminhar esse requerimento à Câmara de Alumínio, porque nós somos município com irmãos aqui. Eu acho que, então, nós temos que trabalhar em conjunto, trabalhar para tentar resolver os problemas. Obviamente que cada um tem seus problemas peculiares, mas a gente tem que tentar, de uma certa forma, resolver e tentar poupar a vida. Então, eu vou aqui encerrar minha fala e deixo aqui aberto a todos os novos vereadores a assinar esse requerimento. Está aprovado o requerimento... Aliás, desculpe, coloque em votação, continue a discussão, o requerimento 268 do vereador Rodrigues. A palavra, presente. Com a palavra, o vereador Bruno Dutan, por 5 minutos. O senhor tem meu apoio, tem meu voto favorável, e temos sim que brigar e que lutar, e acho que o senhor deveria também indicar para a Casa Civil, que isso é um problema que a gente está tendo aqui na região. Agora que era 80 por hora, duplicou, passou para 60 por hora esse trecho nosso, e onde não é duplicado é 80, onde está havendo diversos acidentes, mortes, fatalidade, tudo. Não só como no trevo do Pantojo, como sim também a subida do Chimar. Subindo de Alumínio, quem sobe de moto, quase todo dia tem colisão ali, que o pessoal dobra, cruza a rodovia e está tendo muito acidente. Então, tem meu apoio. Isso aí é muito importante e o povo tem que ver que a gente está lutando por eles, para que não haja mais morte na rodovia. Encerro aqui minha fala, presidente. Continue a discussão, requerimento 268 do vereador Rodrigues. Se ninguém mais for discutir, coloque em votação. Os que for favorável permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 268.
Requerimento número 269/2019. Visto como uma questão de saúde pública, o acidente de trânsito é, na verdade, uma das mais devastadoras doenças da sociedade moderna, respondendo por quase 10% dentre as causas de morte prematura Questão de ordem, entre pessoas. Eu gostaria que o senhor lesse só as perguntas embaixo, porque só está endereçado para outro órgão, que era para ter feito para os 3 órgãos. É só ler as perguntas, por gentileza. Exposto as considerações, requero na forma regimental sejam oficiados o DR, a fim de que esclareça: 1. A possibilidade de se fazer estudos de se implantar um redutor de velocidades, exemplo radar. 2. Se positivo 1, quando será implantado? Vereador Rodrigues. Em discussão, o requerimento 269 do vereador Rodrigues. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Bruno Tan, por 5 minutos. É um bom requerimento, só que, no meu entendimento, a nossa faixa de velocidade já é bem baixa nas rodovias. É um belo requerimento, iria aprovar. Porém, acho que a gente deveria lutar e brigar para um muro de contenção ou um guarda-reio metálico no meio, e não um redutor de velocidade, senão se reduz para 60 por hora. Mesmo assim, o pessoal vai dar o gato na faixa e vai haver acidente. Com 60 por hora, para você parar bruscamente, o carro não para também. Mas é um belo requerimento, o senhor está de parabéns, tem meu apoio. Vamos dar parte? Com a parte. Eu agradeço a propositura, o incentivo. Só que assim, não, vereador, como nós ali é uma área que não é ainda duplicada, nós sabemos que tem um projeto por parte da VOS em questão de duplicação ali. Então, se eles vierem fazer talvez um muro de contenção ali, bem provavelmente vai atrapalhar a duplicação, porque talvez muda um pouco o trajeto. Eu entendo, agradeço a sua propositura, mas o meu intuito seria assim, de colocar um redutor de velocidade. Porque, obviamente, se as pessoas têm consciência que ali na frente tem um redutor de velocidade, automaticamente eles vão começar a reduzir a velocidade um pouco antes. E aí talvez, como o senhor mencionou, não colocar um muro de contenção por completo. Talvez, como o Rafael falou, um serviço paliativo, como um guarda-reio, algo nesse sentido, assim. Encerra aqui a minha fala, a minha parte. Disso, qualquer coisa, nós faremos outros requerimentos também, juntos. Iremos discutir isso aí junto para pedir um guarda-reio metálico, para não fazer o muro de contenção, que é a estrutura que faz no asfalto. Tudo a gente faz um requerimento pedindo uma proteção metálica de guarda-reio, ou, no mínimo, aqueles cones, em todo aquele trecho da curva, aqueles cones que eles fazem para separar a via. Mas belo requerimento, parabéns, tem meu apoio. Vereador. Com a parte, vereador Rafael. Com a parte do vereador Rafael Daí, por 1 minuto. Eu gostaria aqui de apoiar a fala do vereador Bruno Dutan, que realmente ele abriu ainda mais a minha visão, porque ele tem razão quando fala que o dispositivo de redutor ali de velocidade não inibirá os motoristas a cruzarem a faixa amarela e entrar ali para o Pantojo e assim sucessivamente. Então, parabéns pela fala, vereador, porque a única maneira de proibir, de inibir, forçar eles a irem um pouco mais adiante para fazer o retorno é fazendo o guarda-reio ou o muro de contenção, que é o New Jersey, que eu acho muito difícil, mas o guarda-reio é, sim, uma solução paliativa que vai atender a demanda e realmente inibir os motoristas de fazerem ali o famoso gato e entrar ali para o Pantojo. Então, faz sentido a sua fala, se não for o guarda-reio que seja os cones, como é aqui ali próximo da Jundiá, os motoristas respeitam muito bem, e, como o senhor mesmo disse, no Chimar. Parabéns pela fala, eu apoio a Vossa Excelência. E só relembrando que, para fazer o muro de contenção, há um gasto muito alto, que vai armação metálica e concreto. Então, para que, se eles alegar que tem um gasto muito alto, a gente briga e fará requerimento, indicando a eles que tem a possibilidade de colocar ou o cone, ou, se haver que sempre o pessoal derruba os cones, pode atravessar a via da mesma maneira, sempre arranca. Na parte da noite, já vi muito isso aí. Aqui, onde era o antigo DJ, em frente ao Bartolomeu, também o pessoal fazia isso aí de derrubar, arrancar o cone para atravessar a pista. Caso a população faça isso, eles entram com um guarda-reio, pelo menos para proteger vidas, para acabar essa mortalidade que há no local ali. Encerro aqui minha fala, presidente.
Continua a discussão, requerimento 269, do vereador Rodrigues. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abner segura por 5 minutos. Nós temos na casa uma comissão de obras e serviços públicos. Nós poderíamos marcar uma audiência. Sou favorável ao requerimento, vou votar do requerimento através do nosso presidente, o Dizão, e poder fazer uma audiência pública aqui, convocando a CCR, que eu acho que eu tenho certeza que eles vêm. E nessa convocação, conversando com a Câmara Municipal de Alumínio e fazer nessa casa uma audiência pública junto com a Câmara Municipal de Alumínio. Uma assim, parte, se vereador. for possível, com a parte. Com a parte do vereador Bruno, por 1 minuto. Bem pensado de sua parte, o termo de fazer uma audiência pública com o pessoal da CCR. E, se for o caso, eu me engajo nessa luta com o senhor e iremos providenciar abaixo-assinado com assinatura de Mairink e Alumínio junto. É fácil, é mole para termos 1.000, 2.000, 3.000 assinaturas. O povo não aguenta mais acidente, mortes. Então é fácil. E o senhor tem meu apoio. E eu logo falo para o senhor, para que a gente faça algo rapidamente, que faça algo logo, e vamos correr atrás disso. Convocar na audiência pública a CCR e trazer junto a eles pronto as assinaturas de baixo assinado. Tem meu total apoio nessa luta, vereador. Com a parte, vereador. Com a parte... Com a parte do vereador Kioshirakawa, por 1 minuto. O órgão responsável por todo esse estudo de engenharia, de parte técnica, tudo isso aí é a Artesp, viu? Não é a CCR Via Oeste. E a Artesp é que faz todos esses estudos, projetos. Tanto é que a resposta referente à velocidade veio, né? É a resposta da Artesp. E eu estive conversando lá na CCR essa semana e ele afirmou que realmente é da competência da Artesp e é por isso que eles respondem tecnicamente se é viável ou não. E nós recebemos semana passada a resposta da Artesp dizendo que esse trecho duplicado não acreditamos que não consigamos voltar a 80 km por hora. Então, nesse trecho também, provavelmente vai ter redução da velocidade. E quanto à questão das infrações, né? Isso aí, todos nós, né, motoristas, tem que ter responsabilidade. Infelizmente, não acontece isso aqui. É por isso que há necessidade de ter outras... Mais uma parte. É necessidade de ter outros artifícios, né, outras providências para que possa ser respeitada essa velocidade. Eu me lembro, rapidamente, um parênteses só, que no técnico japonês que esteve conosco aqui em Mairink em 2013, né, perguntou o que era aquela lombada que tinha no meio da estrada. Eu expliquei o que é e para que era. Daí ele tinha visto a placa de redução de velocidade, de limite de velocidade, e perguntou, mas que ela não serve para nada? Eu falei, infelizmente, não serve. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós, enquanto motoristas, né, temos que ter responsabilidade em respeitar esses limites todos aí. Coisa que não acontece, essa é a preocupação que o vereador Bruno está falando. Que não adianta reduzir para 60 ou menos, sei lá o que for, né? Se o pessoal não respeita esses limites. Então, essa é a consciência que nós devemos ter enquanto motorista. E como pedestre também, né? Nós atravessamos aqui, cruzamos as ruas, sem olhar quem está vindo no carro, não. Com o celular na mão, atendendo o celular muitas vezes. Né? Essa é a falta de responsabilidade de todos nós. Obrigado pela parte. Mais uma parte, vereador. Pode. Com a parte do vereador Bruno, por 1 minuto. E, se possível, a gente, se for o caso, se houver dúvida, a gente convoca para a audiência pública não só a CCR, como citou o vereador Kiyoshi, também chama a Artesp. E eu acho bacana a gente fazer uma indicação, um requerimento, eu acho que uma indicação, alguma coisa, para o Detran do Estado de São Paulo, fazer uma semana educacional nas escolas, com as crianças. As crianças, vamos dizer, é a chave, a ferramenta para educar os pais. Seria bom o Detran fazer um trabalho conjunto com as escolas, um ato educacional de trânsito, onde irá as crianças cobrar os pais, que muitas das vezes os pais fazem isso com criança pequena dentro do carro, com criança fora da cadeirinha, com jovens, um adolescente. Então, acho que tendo esse ato educacional dentro do colégio,
eles passam isso para os pais. Eu acho que a gente poderia pensar em algo desse tipo. Encerro aqui minha fala. Eu concordo. Concordo com a explanação dos nobres vereadores. Só para concluir, o nosso município tem uma lei da Semana do Trânsito, do nosso nobre vereador Kiyoshi Hirakawa. É só. Continua a discussão, requerimento 269 do vereador Rodrigues. Só vou fazer só uma pequena parênteses aqui, vou fazer uso da palavra. Então, estou com a palavra por 5 minutos. Aqui está endereçado esse requerimento, na verdade era para nós ter feito um requerimento só. Aí nós, um descuido, nós fizemos um para a VOS e um para a Artesp, esse para o DR. Mas acho que todas as discussões aqui foram pertinentes e aí, de uma certa forma, abrange mais a nossa mentalidade. E foi, acho que, bem colocado aqui, acho que o par do Abner, para a questão de fazer uma palestra aqui, seria muito importante o DR, a VOS e a Artesp. E eu fiz endereçado esse requerimento aos 3 órgãos, porque chega um certo ponto, quando você faz alguns pedidos, algumas cobranças, e tem aquele, de uma certa forma, aquele jogo de empurra-empurra. Falar, isso não cabe a nós, isso cabe ao DR, isso cabe à VOS, isso cabe à Artesp. Então, eu fiz questão de fazer esse requerimento endereçado aos 3 órgãos, que eu acho que são responsáveis pela nossa rodovia, e para que eles, quem quer que seja o responsável, nos dê a resposta mais concreta possível, para que nós possamos, de uma certa forma, ter uma condição de vida, ou talvez uma qualidade de vida, e possamos parar de perder vidas naquele trecho ali. Que, como eu sempre falo, eu que já tive 4 baixas na minha família, a gente sabe o quanto que é a dor de perder um ente da gente. Principalmente quando se trata de um jovem que tem um futuro promissor, que, queira sim, queira não, o futuro do nosso país são os jovens, são as crianças de hoje em dia. Então, a gente tem que, de uma certa forma, como foi dito aqui, procurar educar, procurar ensinar na qual a forma correta de se dirigir, principalmente nas rodovias, que as rodovias são um setor que mais mata. A gente vê na mídia, a todo dia, a todo momento, passando, trazendo à tona os problemas de ônibus, que capotou um ônibus mesmo no interior de São Paulo, morreu acho que 11 pessoas. Então, muitas das vezes, a maioria das vezes é falha humana. 90%, 80%, 90%, geralmente é falha humana. Não estou aqui querendo colocar em xeque a questão educacional dos nossos condutores, mas a gente tem que, de certa forma, se possível, preparar os jovens para que façam uma condução melhor, que a gente vê muita juventude hoje em dia empinando moto, fazendo uma condução talvez indevida, né? Então, e ali, como é um lugar perigoso, então geralmente as pessoas passam com velocidade muito grande, os jovens de hoje em dia são muito habilidosos para pilotar e acaba vindo colidir e ter um acidente fatal. Então, eu gostaria aqui, mais uma vez, só de contar com o apoio de todos os nobres vereadores, e se alguém querer assinar também o requerimento, está em aberto aqui, e eu encerro aqui a minha fala. E continua em discussão o requerimento 269 do vereador Rodrigues. Se ninguém mais for fazer uso da palavra, vou pôr em votação. Os que for favorável permaneçam como estão, os contrários que queiram se levantar. Peço ao secretário que dê continuidade na leitura dos requerimentos. Requerimento número 270/2019. Considerando que foi aprovada e sancionada a Lei nº 3.610, de 18, que isentou o Executivo de pagar as contas de água e esgoto dos prédios públicos do município de Mairinque. Considerando que a empresa concessionária do serviço de água e esgoto recorreu à Justiça alegando quebra de contrato e ainda não houve trânsito em julgado do processo. É que, nos termos regimentais, requeiro ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte. 1. A referida lei, regulamentada por decreto, a referida lei foi regulamentada por decreto? Se sim, enviar cópia do mesmo. 2. A Prefeitura deixou de pagar as contas de água dos prédios públicos de Mairinque? 3. Se sim, a pergunta 2, está pagando os valores em juízo? 4. Se sim, a pergunta 2, qual o valor montante acumulado? 5. Se sim, a pergunta 2, a empresa concessionária de água está emitindo o relatório mensal com os valores de consumo por prédio público? Favor enviar cópia dos relatórios mensais. 6.
Cecinha pergunta 5. Quais ações estão sendo implementadas? Ações com o objetivo de reduzir o consumo de água nos prédios públicos. Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 270 do vereador professor Giovanni. Se ninguém for fazer uso da palavra, vou colocar em votação. Os que forem favoráveis continuam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento número 270, vereador professor Giovanni. Requerimento número 271/2019. Considerando a resposta do requerimento 189 de 2019, de autoria deste vereador, a Prefeitura afirmou que já regularizou o parcelamento Alpes de São Roque. Considerando que, em resposta ao requerimento, a Prefeitura apresentou uma lista de parcelamentos irregulares a serem inseridos na regularização fundiária de interesse social, considerando que nessa lista apresentada desses parcelamentos irregulares, uma boa parte dos lotes desses parcelamentos estão avaliados em mais de R$600 mil, e alguns imóveis chegam a ser avaliados em mais de R$1 milhão. Considerando ainda que vários desses imóveis não são utilizados como moradias, e sim como chácaras de lazer, por famílias que moram em outros municípios e que utilizam somente nos finais de semana e feriados. Considerando que vários imóveis desses parcelamentos irregulares são anunciados na internet e nas redes sociais para locação nos finais de semana e feriados, cujos valores variam de R$600 a R$1.500. Assim, requer ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado ao chefe do Executivo com cópia para o responsável do Núcleo de Regularização Imobiliária e Cadastral de Mairinque, NRM, para que nos forneçam as seguintes informações. 1. Quais são os critérios legais que o NRM utiliza para justificar a regularização do imóvel como sendo de interesse social? 2. Quem é o responsável do NRM que faz a avaliação, verificação e atualização do imóvel para se enquadrar na regularização de interesse social? 3. Quais são os requisitos legais que não permitem o enquadramento do imóvel para a regularização social? 4. Apresentar relatório e planilha dos lotes regularizados no parcelamento do Alpes de São Roque, inclusive informando o nome dos proprietários dos lotes. 5. Apresentar o endereço do parcelamento Alpes de São Roque. 6. Apresentar relatório dos lotes do parcelamento Vale dos Pêssegos, inclusive com o nome dos proprietários dos lotes, quantidade de lotes e se são usados como moradia ou lazer pelos proprietários. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, o requerimento 271 do vereador Rafael da Hípica. Ninguém for fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que for favorável permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 271. Vereador Rafael da Hípica. Requerimento número 272/2019. Recebemos esta semana reclamações dos moradores do bairro Arco-Íris, informando que os alunos da Escola Municipal Maria Lúcia de Almeida Luca Bittencourt, localizado na rua Orião Viário 495, Jardim Vitória, saem da escola às 18 horas. E nesse horário não há ônibus com destino ao bairro Arco-Íris. Assim, as crianças são obrigadas a ir embora a pé para suas casas. Assim, nos termos regimentais, requer que seja oficiado o chefe do Executivo com cópia para a Secretaria de Educação, a fim de dar informações. 1. A Prefeitura tem conhecimento desses fatos? 2. Cecinha pergunta acima quais providências estão sendo tomadas? 3. Quantos alunos dessa escola residem no bairro Arco-Íris? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 272 do vereador Rafael da Hípica. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu recebi reclamações de mães de alunos que estudam na Escola Municipal Maria Lúcia de Almeida Luca Berto. E o que acontece, senhor presidente? As mães desses alunos nos procuraram com uma grande preocupação, doutor Túlio Camargo, que os alunos, ao saírem da escola às 18 horas, os mesmos não conseguem pegar o ônibus para o bairro Jardim Arco-Íris. Por que eles não conseguem pegar o ônibus? Porque não há ônibus nesse horário. Então, temos ali, eu até pedi aqui na pergunta 3, se a Secretaria e o Executivo tem um estudo de quantos alunos estudam nessas escolas. Alunos esses que residem no bairro Jardim Arco-Íris. Porque nós sabemos hoje como se encontra-se a marginalidade, a dificuldade dos pais de buscarem as crianças nas escolas, porque precisam trabalhar, e mais do que isso,
é direito deles. Então, eu estou pedindo ao Executivo se tem conhecimento desse fato e, se tem o conhecimento, qual será a medida adotada para resolver o mesmo problema. Senhor presidente, encerra aqui minha fala. Eu gostaria de poder contar com a aprovação dos nobres pares no requerimento 272/2019. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 272 do vereador Rafael da Hípica. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o professor Giovano, por 5 minutos. Bom, eu vou tratar desse tema na tribuna, mas eu já quero contribuir aqui com uma informação que acabo de receber na resposta de requerimento 228/2019, onde eu pergunto ao Conselho do Fundeb, que temos aqui a presidente, que está aqui presente, professora e psicopedagoga Inês Belo, ela assina um relatório onde é apontado este problema, que é o pagamento integral da empresa de ônibus, mas nem sempre o cumprimento do serviço, né? Então, isso está no relatório do Fundeb, dizendo, né, que o mau uso do dinheiro público referente ao transporte escolar, sendo pago pelos serviços não prestados. Então, é muito importante, a nossa função de vereador é fiscalizar a prestação de serviços pelas terceirizadas. Isso é uma coisa que está estabelecida, né? Aquele espaço ali, as crianças têm que ter ônibus, porque tem uma estrada deserta. Nesse horário, por exemplo, 18 horas, já está escuro, né? E mesmo que tivesse claro, é uma distância longa e as crianças têm direito a esse transporte. Então, se as mães procuraram, é porque realmente está crítica a situação lá, e nós vamos levantar isso, né? O que é que o Executivo vai fazer em relação a esse problema. Então, está de parabéns, vereador, pelo requerimento, e tem o nosso apoio. Pois não, a parte. A parte no vereador Rafael Daí por 1 minuto. E o que as mães relataram a este vereador, professor Giovani, é que a estrada está em péssimas condições, se garoa, a criançadinha vai amassando barro, não há iluminação pública, né, que transmita ali segurança a essas crianças, o acesso ao bairro Jardim Arco-Íris, todos aqui sabem que é deplorável. Então, fica aqui um apelo e que o Executivo nos atenda, que encaminhe o ônibus a essas crianças e que, né, para o ônibus conseguir chegar ao bairro Arco-Íris, que o mesmo dê manutenção a essas vias. Muito obrigado, senhor presidente. Encerra aqui minha fala. Obrigado, presidente. Continua a discussão, o requerimento 272 do vereador Rafael da Hípica. Ninguém mais for fazer o uso da palavra, coloca em votação. Os que for favorável permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 272 do vereador Rafael da Hípica. Requerimento número 273/2019. Considerando a resposta do requerimento 188 de 2019, de autoria deste vereador, a Prefeitura afirmou que não poderia fornecer as cópias das notas fiscais de pagamento à empresa IBC, porque somam aproximadamente 10 mil páginas. Assim, requer ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo para que nos forneça as seguintes informações. 1. Requer que seja fornecido em mídia digital as cópias das notas fiscais de pagamentos à empresa IBC, Instituto Brasileiro de Cidadania, desde a evidência do contrato até a presente data. 2. A Prefeitura está em atraso com os pagamentos da empresa IBC, Instituto Brasileiro de Cidadania. 3. Informar se a empresa IBC, Instituto Brasileiro de Cidadania, atua somente na área de saúde do município de Mairinque. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, o requerimento número 273 do vereador Rafael da Hípica. Se não o vereador for fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que for favorável permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento número 273 do vereador Rafael da Hípica. Requerimento número 274/2019. Considerando que o CACS, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, é um colegiado cuja função principal, segundo o artigo 24 da Lei nº 11.494 de 2007, é proceder ao acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo no âmbito de cada esfera municipal, estadual ou federal, considerando que, além da atribuição principal do Conselho, prevista no caput do artigo 24 da Lei nº 11.494 de 2007, o parágrafo 9º e
parágrafo 13º do mesmo artigo e o parágrafo único do artigo 27 acrescentam outras funções ao Conselho. Assim, o conjunto de atribuições do colegiado compreende acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb, supervisionar a realização do censo escolar, acompanhar a elaboração da proposta orçamentária anual no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, instruir, comparecer as prestações de contas a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O referido parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas ao Tribunal. E acompanhar e controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNATE, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e análise da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira, acompanhado de parecer conclusivo e, ainda, notificar o órgão executor dos programas e o FNDE quando houver ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos recursos. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo com cópia para o Conselho Municipal do Fundeb, a fim de dar informações. 1. Quem faz parte do CACS, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, no município de Mairinque, relacionar nomes dos conselheiros. 2. O Conselho Municipal do Fundeb vem encontrando irregularidades na utilização dos recursos do Fundeb anos 2017, 2018 e 2019. Se sim, apresentar os relatórios das irregularidades encontradas. 3. O Poder Executivo vem respondendo aos questionamentos deste Conselho. 4. O Poder Executivo já regularizou o valor de R$ 1.458.180,90 do repasse do Fundeb ano 2018, questionado pelo Conselho. 5. O CACS, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, identificou funcionários que não fazem parte da pasta da Secretaria de Educação recebendo seus vencimentos através dos recursos do Fundeb. 6. Se sim, a pergunta acima. O Poder Executivo já promoveu a devolução dos recursos da Fundeb? Se sim, apresentar o comprovante de devolução. 7. O Conselho do Fundeb já solicitou reunião com o digníssimo representante do Ministério Público? Se sim, foi atendido. Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento número 274, do vereador Rafael da Ípica. Se nenhum vereador for fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que for favorável, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 274, do vereador Rafael da Ípica. Requerimento número 275/2019. Considerando a resposta do requerimento número 169/2019, de autoria do vereador Rodrigues, em que a Prefeitura afirma que em fevereiro de 2019 transportou 1.242 pacientes e em março de 2019 transportou 1.330 pacientes. Considerando os dias úteis do mês de fevereiro de 2019, temos o equivalente a 62 pacientes transportados diariamente pela Secretaria de Saúde. Considerado os dias úteis do mês de março de 2019, temos o equivalente a 70 pacientes transportados diariamente pela Secretaria de Saúde. Assim, requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo com cópia à Secretaria de Saúde do município para que nos forneçam as seguintes informações. 1. Quantos veículos a Secretaria de Saúde possui para atender o transporte de pacientes para outras cidades? Detalhar a quantidade de veículos, a marca, modelo e a placa de cada veículo. 2. Quantos motoristas trabalham na Secretaria da Saúde para transportar pacientes? Informar nomes dos motoristas. 3. Apresentar relatório diário dos meses de fevereiro de 19 e março de 19, contendo os nomes dos pacientes, endereços, horários do atendimento, saída e chegada, destino, nome do motorista, identificação do veículo, marca, modelo e placa. Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 275, do vereador Rafael da Ípica. Se ninguém for fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que for favorável, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 275, do vereador Rafael da Ípica.
Requerimento número 276/2019, Assessoria Jurídica Legislativo Municipal. Considerando que a Câmara Municipal de Mairinque tem contrato firmado com a prestação do serviço de assessoria jurídica, empresa terceirizada, é que, nos termos do artigo 221 do Regimento Interno, requeremos ao presidente desta Casa Legislativa, vereador Pastor Kennedy Marques, para que esta nos informe o que segue. 1. Qual é a empresa prestadora do serviço de assessoria jurídica à Câmara Municipal de Mairinque? 2. Qual o valor pactuado em contrato pago mensalmente para a prestação desses serviços? Favor encaminhar cópia do contrato. 3. Qual o valor pago desde o início desta prestação de serviços? 4. Quantos pareceres foram feitos pela empresa até o presente momento? Quais os assuntos tratados em cada um desses pareceres? 5. De que forma o vereador ou comissão deve solicitar pareceres dessa assessoria jurídica? Como proceder? Assinado pelos vereadores Rafael da Hípica, Túlio Camargo e professor Giovanni. É em discussão o requerimento número 276. Ninguém vai fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que for favorável permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o requerimento 276. Requerimento número 277/2019. Acionamento nos exames laboratoriais. Chegou ao conhecimento de que nos postos de saúde tem havido um racionamento de exames, cotas mensais para a realização de exames laboratoriais, prejudicando o diagnóstico das pessoas que vão à busca de atendimento médico. Por exemplo, há informações de que exames de sangue têm um número específico de análises por mês e que, quando atingido este número, somente é aberta vagas de exame para o mês subsequente. Diante disso, é que nos termos regimentais requeiro ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, para que esta nos informe o que segue. 1. Esta informação procede? Se sim, por qual razão este método foi adotado? 2. Quais exames laboratoriais estão afetados com este método? 3. Quantas empresas estão contratadas para a realização de exames laboratoriais? Favor relacioná-las. 4. Qual modalidade de concorrência foi utilizada para a contratação de cada uma? 5. Qual o valor pago mensalmente a cada uma destas empresas? 6. Quais exames são realizados por estas empresas? Relacionar individualmente. Gabinete Vereador Túlio Camargo. É em discussão o requerimento número 277 do vereador Túlio Camargo. Ninguém vai fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que for favorável permaneçam como estão, os contrários que eles se levantar. Está aprovado o requerimento 277. Vereador Túlio Camargo. Requerimento número 278/2019, falta de médicos especialistas no SEDEM. Sabemos que os funcionários da área da saúde fazem o que podem para oferecer um serviço digno e de qualidade. Portanto, meus questionamentos recaem sobre essas empresas prestadoras de serviço, tais como a Cisne, IBC e outras, e ao prefeito, que é o responsável pela contratação das mesmas. Nesta semana, visitei o Centro de Diagnósticos e Especialidades Médicas, SEDEM, para verificar a veracidade de que faltam médicos especialistas para atender os pacientes e que o agendamento para consultas se tornou uma longa fila de espera. Segundo informações de funcionários, várias especialidades estão comprometidas. Não há médico cardiologista e urologista, sendo alta a demanda para essas especialidades. No ano de 2017, questionei a falta de médicos especialistas, entre estes o urologista, pelo que se verifica até o presente momento não foi dada nenhuma solução para este problema. Requerimento número 97 de 17 de minha autoria. Outra informação preocupante é de que um paciente que deseja se consultar com um médico oftalmologista precisa esperar na fila por mais de 6 meses. Informações passadas são de que consultas para essa especialidade somente há vagas para o final do mês de novembro. Ressalta-se que, além da longa espera para passar por uma consulta de especialista, o paciente geralmente precisa primeiro passar por um médico clínico geral e uma das unidades de saúde, que, conforme informações, pode-se chegar a 4 meses de espera. Diante disso, requeiro na forma regimental cheio oficial ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, para que esta nos informe o que segue. 1. Procedem tais informações? 2. Por qual motivo há a falta de médicos especialistas no SEDEM? 3. Considerando o requerimento número 97/17, no qual foi informado de que a demanda para a especialidade de cardiologia era de 80 pacientes por mês,
No momento, quantos pacientes estão aguardando para serem atendidos por um médico cardiologista? 4. Diante deste grave problema, quais medidas efetivas estão sendo tomadas para resolver esta falta de médicos? 5. Quantos exames de raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma e ultrassonografia 4D foram realizados no ano de 2018 e 2019? 6. Qual o número total de pacientes em lista de espera para consultas ou para a realização de exames no CEDEM? Favor relacionar o número por especialidades. 7. Qual o motivo de haver poucos médicos nas unidades de saúde? Geralmente 1, no máximo 2 médicos. Gabinete vereador Túlio Camargo. Em discussão, o requerimento número 278, do vereador Túlio Camargo. Ninguém for fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que for favorável, permaneça como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o requerimento número 278. Peço ao secretário que dê continuidade fazendo a leitura da moção. Moção número 23/2019. Através dessa propositura, destaco o trabalho desenvolvido pela deputada estadual Maria Lúcia Amari em prol do município de Mairinque, bem como a toda a região metropolitana de Sorocaba, em especial a importante luta por melhor atendimento à saúde dos funcionários públicos do Estado de São Paulo no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP. Na região de Sorocaba, as pessoas conveniadas ao IANSP reclamam da demora em agendamentos de consultas, exames, procedimentos e outros atendimentos médicos prestados pela instituição. Em muitos casos, pela falta de um hospital referência, os pacientes precisam se deslocar à capital, São Paulo, ou em outras cidades. O valor deste convênio é descontado mensalmente no pagamento dos funcionários. Os problemas para os pacientes do IANSP que residem na região de Sorocaba começam em janeiro de 2014, quando a Santa Casa rompeu os contratos com o convênio médico. Com o incessante trabalho desenvolvido pela deputada Maria Lúcia Amari, o IANSP ampliou o número de laboratórios de análises clínicas, firmou o contrato com uma clínica ambulatorial e de pronto atendimento e agora tem ofertas de serviços no Hospital Modelo para urgências e emergências. Mesmo com esses melhoramentos, ainda não se vem atendendo de modo satisfatório os funcionários públicos estaduais de Mairinque e região. Por essa razão, proponho esta moção de aplauso, na qual parabenizo a deputada Maria Lúcia Amari pela luta que vem desempenhando em favor da classe. E quero que, após aprovada esta moção, seja encaminhada a homenageada com cópia ao superintendente do IANSP, Dr. Wilson Modesto Polara, ao secretário estadual de saúde, Dr. José Henrique Germán Ferreira, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Alesp, deputado Cauê Macris, e ao governador do Estado, João Dória Júnior. Gabinete vereador Túlio Camargo. Em discussão, a moção número 23, do vereador Túlio Camargo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, os funcionários públicos estaduais, eles dependem do IANSP para fazer tratamentos, consultas, e é claro, isso não é de graça, isso é pago. Até um tempo atrás, havia bons convênios, bons médicos, bons laboratórios, a Santa Casa dando assistência a esses funcionários, seja da área da saúde, da educação, e da agricultura. E, repentinamente, se encerrou o contrato com a Santa Casa, vários médicos pararam de atender, e a gente acompanhou de perto aí a luta da deputada Maria Lúcia Amari para melhorar esse atendimento. Mas, mesmo assim, alguma coisa se conseguiu, mas a gente vê que ainda está muito atrasado. Hoje, uma pessoa da educação, para fazer um tratamento melhor, mais específico, mais complexo, depende do Hospital do Servidor em São Paulo. Então, a gente, ao mesmo tempo que parabeniza a deputada por essa luta em favor dos funcionários estaduais, para que tenham um melhor atendimento na área da saúde, por outro lado, a gente também encaminha cópia ao presidente do IANSP, ao governador, ao secretário da Saúde, para que melhore esse atendimento na cidade de Sorocaba. Porque é para lá que acorrem as pessoas de São Roque, de Mairinque, de Alumínia, ligadas à área estadual. Então, fica aí essa nossa moção. Primeiro, de aplauso à deputada pela sua luta. E, por outro lado, a gente espera melhoramentos para atender. Mairinque são vários funcionários também na área estadual que dependem da atenção do IANSP. Obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão a moção número 23, vereador Túlio Camargo. Ninguém mais for fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que for favorável permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovada a moção número 23. As indicações de número 594, aliás, desculpa, de 580 a 594 serão indicados ao senhor destinatário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de Peço a ordem. leitura da indicação 590/2019, por gentileza. Peço ao secretário que faça a leitura. Ele está pedindo o direito dele lá. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 590. Regimentalmente ele pode, ele precisa pedir. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria que o senhor fizesse uma consulta com assistência jurídica, se é regimental o pedido deste autor da indicação 590/2019, a leitura ou não. Se não for, eu retiro o pedido. Se for, eu gostaria que fosse feita a leitura, não tem problema. Então, eu vou pedir para ele, se regimentalmente precisa, porque nós havíamos combinado que não haveria, não precisaria ler, mas vou questionar ele, jurídico. Não, vereador, segundo o jurídico, pediu que, se independentemente, sim ou não, mas o senhor poderia ler na tribuna, se o caso for fazer uso da tribuna. Não, isso eu sei. É só uma dúvida. Eu posso pedir a leitura e que seja lido pelo secretário ou não? Não é fundamentado, não tem base, segundo o jurídico. Então tá bom. Muito obrigado. De nada. Peço ao senhor secretário que dê continuidade na leitura do recebimento de terceiros. Recebimento do ofício número 80/2019 da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu gostaria que fosse lido somente a resposta aí do que foi solicitado ao INSS. Peço ao secretário que faça a leitura do recebimento que foi solicitado ao INSS. Ofício 80/2019, em referência ao ofício 63/2019. Em atenção ao solicitado, venho por meio deste informar que atualmente não há estudos para o fechamento da agência em São Roque. Com muito apreço e consideração, colocamos-nos à disposição, gerente executivo Décio Araújo. Ofício número 683/19 da Saneaqua. Ofício número 1/2019 da Câmara Municipal de Suzano. Recebimento do ofício número 76/2019 da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna. Ofício número 10/2019 da Prefeitura Municipal de Mairinque em resposta ao requerimento número 228/2019.
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Ofício número 962/2019 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.